Boa tarde, galera do curso Lívia Kingman, os alunos da turma do Enem, do curso Benolini, né? Eu sempre erro esse nome. Vamos começar lá então. A matéria que nós vamos ver hoje é o renascimento cultural. O renascimento cultural é uma das etapas de afirmação do modo de produção capitalista e ele tem que ser entendido e inserido dentro da crise do feudalismo. Nós já estudamos a crise do feudalismo, falamos que um dos aspectos mais relevantes dele foi o crescimento do comércio e das cidades. E junto com as cidades e o comércio cresce também uma nova classe social, a burguesia. A burguesia que durante o período feudal sempre foi alijada do poder, sempre foi alijada dos centros de decisões, que era uma classe marginalizada. À medida que o dinheiro vai ganhando importância no mundo feudal, a burguesia também vai assumindo um caráter mais importante naquela sociedade. O renascimento é a expressão de mundo dessa classe, dessa burguesia em afirmação. O renascimento, vamos colocar um conceito bem claro. A página da apostila que vocês têm que ler para acompanhar essa aula é a página 36 da apostila de vocês. Vamos lá. O renascimento foi um movimento de renovação cultural e também científica acontecido na Europa Ocidental. É bem legal, ele acontece a partir do século XV, mais ou menos. É bem legal, toda vez que a gente for estudar um fenômeno, a gente situar ele no tempo e situar num espaço também. Europa Ocidental, século XV. O Renascimento, ele tem esse nome porque a maioria dos participantes desse movimento falava que as artes e a cultura e a ciência estavam renascendo depois de um período em que ela ficou morta ou dormida. Ou dormindo, é o período que eles chamam, tá? É com a maneira negativa como eles olham o período feudal. São esses caras que chamavam a Idade Média de Idade das Trevas. Hoje nós sabemos que essa expressão ela é extremamente preconceituosa. Foi durante a Idade Média que surgiu o óculos, os talheres, as universidades. Mas esses caras tinham uma visão bem negativa do que vinha antes deles, embora eles bebessem naquelas águas, porque ninguém produz nada do nada. O berço do Renascimento é a Itália e as cidades italianas, principalmente de Gênova e Veneza. Em Gênova e Veneza eram dois portos comerciais muito importantes, é onde recebiam os navios do Extremo Oriente e distribuíam mercadoria para a Europa. Por elas terem esse caráter comercial, elas eram muito cosmopolitas. Povos de diversos lugares se cruzavam em Gênova e Veneza atrás do comércio, e eles compartilhavam não só isso, compartilhavam também estética, compartilhavam também visão de mundo. Isso tudo vai ser o fermento que vai gerar o Renascimento. Para o Renascimento dar certo, havia uma relação, que é a relação de mecenato, muito importante. O que era o mecenato? Os burgueses endinheirados bancavam artistas para trabalharem para eles, abrigavam artistas em suas casas, em seus palácios, para produzirem para eles. O burguês endinheirado recebia o nome de mecena, e o artista que trabalhava para ele recebia o nome de mercenário. Até hoje esse nome no dicionário da língua portuguesa. O que é um mercenário? É aquela pessoa que só trabalha por dinheiro. É a mesma coisa que acontecia. Leonardo da Vinci vivia nas principais cortes europeias. E agora nós vamos falar as características do movimento renascentista. É o que mais cai, tá? Sempre é isso, as características do movimento renascentista. E na página 36 da apostila tem tudo mastigadinho. Vamos lá, ó. Características do Renascimento. Vou dar minha colada aqui. O humanismo. O humanismo é uma visão resgatada pelos renascentistas. Eles pregavam o seguinte: eu achava que humanismo era a coisa mais fácil do mundo. O humanismo, defender o ser humano. Eu achava que se resumia a isso. Não era. O humanismo é principalmente uma luta para que as ciências naturais, a história, a matemática fosse inserida nos currículos das universidades, para que aí houvesse uma ampliação do campo de estudo humano, uma visão maior dos fenômenos.
Outra coisa interessante, talvez seja uma das características mais marcantes do Renascimento, é o antropocentrismo. Homem, centro, o homem é o centro do universo. Essa afirmação está em oposição àquilo que era pregado lá no mundo feudal. No mundo feudal dizia o seguinte, que o centro do universo era Deus, teocêntrico. Aqui eles pregavam o antropocentrismo. Toda aquela visão negativa que havia do homem, ela é invertida, e agora o homem passa a ser considerado uma criatura perfeita. Uma criatura perfeita. Ele passa a ser entendido dessa seguinte maneira. Eles usavam muito um texto da Gênesis, que segundo está lá escrito na Bíblia, no 6º dia, Deus falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então o homem é a imagem e semelhança de Deus, portanto ele é perfeito. Assim esses caras pensavam. O terceiro ponto é a valorização da razão, em oposição ao misticismo feudal. Lembra que eu expliquei para vocês em aulas passadas que tudo no feudalismo era explicado pela religião? Agora esses caras não, eles rompem com isso. Esses caras querem o racionalismo, explicação. Um exemplo claro de racionalismo que eu vou dizer para vocês, para ficar bem claro aqui, vamos quebrar um cadinho, vamos ficar mais íntima a conversa, foi Isaac Newton. Isaac Newton, segundo a lenda, estava na quarentena, tá? Isaac Newton estava na quarentena. Ele foi dormir embaixo de uma árvore e caiu uma maçã sobre a cabeça dele. Isaac Newton fez a seguinte interrogação: olha, se a Terra é redonda e a Terra gira, a Terra é redonda e gira. Ele já acreditava nisso, lá no século XV já tinham certeza disso. A maçã caiu em cima da cabeça de Isaac Newton. Isaac Newton falou: olha, se a Terra é redonda e ela gira, por que essa maçã caiu sobre a minha cabeça e ela não caiu para o universo? Se fosse no período feudal, o padre diria para ele: a maçã caiu na sua cabeça porque Deus quis. Você é um preguiçoso, dormiu embaixo da árvore, ele quis castigar você, pronto, acabou. Só que Isaac Newton, a visão renascentista, nem isso. O que ele foi fazer? Ele foi calcular, ele fez experimento várias vezes, em dias de chuva, em dias de tempo normal, durante a noite, de madrugada, porque ciência é isso, é experimentação. Depois que ele fez N vezes o experimento, deixando sempre um objeto cair, objetos de pesos diferentes, de massas diferentes, ele descobriu que todo o corpo lançado sobre a Terra cai